Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Eu vou repetir esse versículo. Portanto, devemos dar mais atenção às coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que também a ouviram. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Só até aí. Amém? Irmãos, nós estamos falando sobre a carreira gloriosa, né? Falamos sobre a centralidade de Cristo, 4 reuniões, e na última reunião a gente começou a falar sobre a carreira gloriosa. Semana passada, né, falamos sobre a edificação da esposa, tomando por base Gênesis capítulo 2, quando o Senhor está edificando a mulher para entregar para o marido. O que nós aprendemos? Que Ele não está edificando a mulher para que a mulher tenha uma vida feliz, para que a mulher cumpra o máximo do seu potencial. Não, Ele está edificando a mulher porque existe um desejo no homem, existe um foco para que o homem seja atendido, porque não é bom que o homem viva só. E nós sabemos que isso é uma figura tipológica, uma sombra de realidade futura. A igreja do Senhor não está sendo edificada para a sua própria felicidade, mas para a alegria do esposo. Amém? Durante muito tempo, e muito antiga, uma canção que dizia, para nossa alegria, lembra não? E aí ficou famosíssimo agora, porque é um menino super engraçado, parece até o Jonatas, aquele menino, né? Se cortar o cabelo fica igualzinho. E ele grita com violão e dizia, para não, aí viralizou, né? Mas a pergunta é, será que é para nossa alegria? Não. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor brotar, etc, 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 e a música termina dizendo, para nossa alegria. E esse talvez seja um erro, por quê? Porque nunca foi para a alegria nossa, mas foi para a alegria dele. Então a mulher está sendo edificada para a alegria do marido. E isso nós estamos falando de Cristo e da igreja. Aonde está escrito isso, meu irmão? Efésios capítulo 5. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentar a Ele uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. E naquele grande dia, assim como Adão um dia disse para a mulher, essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, Cristo vai dizer para a igreja, essa sim, é uma igreja preparada, uma igreja poderosa, uma igreja lavada, uma igreja gloriosa, uma igreja que se submeteu, uma esposa digna do esposo. Irmão, não vamos nos enganar, né? A salvação, na boca do autor de Hebreus, é tão grande. Salvação não é um negócio de aceitei Jesus no domingo, isso é infantil demais. A salvação fala de uma carreira inteira a ser percorrida, né? E homens teólogos aí de várias linhas estão discutindo, perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde. E é uma discussão interminável, no final ninguém se conseguiu convencer e cada um ficou com a sua visão. Por quê? Porque não há uma compreensão clara sobre o que é salvação. A salvação, ela já aconteceu na cruz do Calvário, amém, irmãos?
A palavra Yeshua significa salvação. Ele é a nossa salvação. Mas é uma salvação que prossegue, continua acontecendo através da nossa santificação. Como muitos tropeçam nisso, né? Entendem a justificação de uma forma tão tremenda. Oh, Jesus morreu na cruz por mim, que bom, que lindo, Jesus é amor. Amém, sim, é verdade, não deixa de ser verdade não. Mas agora, acabou aí ou não? Não. Agora ele precisa pegar aquele que ele ama, amém? E edificá-lo, a fim de que ele não seja mais somente alguém amado, mas seja alguém amado e aprovado. Então a salvação ela vai caminhar no amor, na graça, sim, mas também na aprovação. O que diz Esther 2,17? E Esther alcançou favor e aprovação diante do rei. Não é só favor, né? É preciso que haja uma aprovação, né? Então as pessoas dizem assim, Deus me ama. Ok, Deus te ama e me ama também, ponto pacífico, não tem como a gente fugir disso. A pergunta agora é, Deus está se agradando de nós? A pergunta agora é, Deus olha para nós e diz, oh, que felicidade, que alegria, né? Então, muitos são amados, é verdade, mas alguns ainda não entenderam essa realidade da aprovação. Então, sobre isso que nós vamos falar, né? Falamos um domingo, uma terça-feira, agora estamos falando hoje, vamos falar na terça-feira que vem, né? Já vou adiantar aqui, nós vamos usar o livro de Jó para falar disso. E hoje nós vamos falar sobre essa realidade usando o pano de fundo do povo de Israel saindo do Egito. Amém? O livro de Hebreus, ele diz, nós devemos dar mais atenção, nós devemos prestar mais atenção naquelas coisas que nós já temos ouvido. Então, querido, não reclame de mensagem repetida, né? Paulo diz para os filipenses, me perdoa aí de estar falando de novo a mesma coisa, né? Paulo diz para os coríntios, perdoe a minha insensatez e a minha chatice, né, de estar enchendo a paciência de vocês sempre com os mesmos assuntos. E Hebreus vai dizer, vocês têm que prestar atenção naquilo que você já ouviu. Então é tempo, irmão, de fundamentação. É tempo da gente entender, compreender. Eu costumo falar quando a gente está ensinando na escola, que é como pintar uma parede mesmo. Você dá a primeira mão, não adianta você falar, já está pintado. Não, ainda está aparecendo, né, a tinta antiga. E você vai ter que ir lá passar. Então, numa só parede, você vai passar 5 mãos. Dependendo da qualidade da tinta, você fica passando, né? Então, cuidado com a qualidade da tinta também, porque senão você não vai botar essa parede decente nunca. Então, você precisa passar, você precisa né, buscar o Senhor. Eu fico, às vezes, falando com algumas pessoas. Esses dias eu ouvi de uma irmã muito, né, experiente, uma bênção, que ela falou, pastor, realmente, a gente já ouviu isso várias vezes, e eu ouvi, peguei as referências, fui para casa estudar, que coisa tremenda. Não era uma neófita não, meu irmão, é uma ministra do Senhor, dizendo, fui para casa, estudei como Deus falou comigo. Então, querido, não se garanta em 2 horinhas de culto, com toda graça e glória, né, e bênção. Como é bom estar com essas 2 horinhas de culto. Mas se nós não pegarmos a nossa Bíblia, formos para casa e escrutinarmos, nós não vamos passar da emoção. Então, queridos, todos os lugares que nós temos passado, nós temos falado isso. Oh, que bênção, meu irmão, estou arrepiado aqui. Está arrepiado? Entendi. Cadê seu caderno? Cadê sua caneta? Vai anotar, né? Bíblia boa, outro dia eu falei de Bíblia de celular aqui, pô, pastor, mas estamos na modernidade, querido. Bíblia boa é toda rabiscada, faltando página, né? Isso é Bíblia boa, que você estuda, né? Não vem me convencer que você estuda no celular, não, que você para. Você não estuda nem para. Não força a não, porque
Negócio bom é de papel, limpa lá, pega e vai para dentro, e cola com durex, é ou não é? Sublinha, né? Outro dia o irmão falou, não, eu falei, meu irmão, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, parecia que tinha saído da CPAD, né? As páginas ainda estavam colando ainda. Aí ele virou para mim no alto da sua espiritualidade, é que a palavra de Deus é santa e ela não pode ser riscada. Eu falei, entendi. Acreditei nada. O bichinho não lia a Bíblia, meu irmão. Então o que vai acontecer? Vai viver uma vida de dificuldade e não tem jeito, porque quem se santifica é quem de fato está se enchendo dessa palavra. Amém? Então, queridos, o que nós vemos aqui? Repita, fale, passe de novo. Meu Deus, Hebreus de novo, Hebreus de novo. Hebreus de novo, Hebreus de novo. O Otmani foi fazer uma reunião, falei isso aqui outro dia, né? Você não vem aqui pregar, vou pregar assim. Vai falar, não, você fala de Gênesis aqui, fala, tranquilo. Daqui a quanto tempo? Daqui a 6 meses, ok. Só vou falar para quem lê Gênesis 50 vezes. Olha o nível do camarada. Ele falou assim, se você não leu Gênesis 50 vezes, não venha na reunião. E aí, quando chegava numa reunião dessa, você imagina o nível da reunião, mesmo. Quando abria a boca, todo mundo já sabia, já estava com aquilo entranhado, e o Espírito Santo tinha facilidade de agir. Né? Hoje você começa a pregar e diz, por que Noé? Aí o pessoal fala, mas quem que é Noé, meu irmão? Será que é o Noé, o Papai Noel? Não, não é o Noel. Esse é outro, né? Você não sabe quem é Noé. Não sabe nada. Às vezes eu recebo algumas perguntas, aí eu falo, querido, onde é que está você na escola bíblica? Não vem. Onde é que está você no culto de texto? Também não vem. Você tem lido Bíblia? Não vem. Mas eu não concordo. Desculpa, irmão, não vou entrar nessa discussão. Perda de tempo. Porque a gente não se entope dessas coisas. O que o autor de Hebreus está dizendo? Meu irmão, que você venha se entupir dessas coisas. Leia, e eu vou falar de novo, e você tem que prestar atenção, porque eu já falei e vou falar de novo. Amém, irmão? Você está entendendo ou não? Porque, na realidade, irmãos, a palavra de Deus não é como algo muito grande, é algo que fala de uma coisa só. Cristo e seu reino, mas de uma maneira profunda. Então ele diz, por que você precisa fazer isso? Para que em nenhum tempo você se desvie dessas coisas. Então há um perigo real das pessoas se desviarem. E o autor de Hebreus está dizendo, sabe por que as pessoas se desviam? Porque não dão o quê? Atenção. Porque não entendem, meu Deus, eu vou prestar atenção nesse negócio. Né? E ele diz assim, olha, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação, né, toda desobediência, recebeu justa punição, retribuição, o 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande? Então, queridos, há sim o perigo de se negligenciar a salvação. Se não houvesse o perigo de se negligenciar a salvação, Hebreus não teria escrito isso. Como muitos dizem, não, já foi feito e é impossível. Não, irmãos, não é impossível se perder. Se fosse impossível se perder, isso não teria sido escrito. Então, sim, é possível se perder. E o motivo pelo qual muitos se perdem é porque não dão atenção devida. Me ouça, meu amado, vou falar para você. Enquanto você não tiver a sua Bíblia toda anotada, toda rabiscada, toda usada, com as páginas espedaçando, você ainda não está bom. Não se contente em olhar para a sua Bíblia e ver só o Salmo 91 amarelinho. Né? Não. É preciso mergulhar profundamente nessa realidade. Mergulhe profundamente nessa realidade. Jovens, sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já tendes vencido o maligno.
A palavra de Deus não pode ser negligenciada, como tem sido negligenciada, e essa advertência de Hebreus, quantos estão dando real atenção para isso, né? Então essa é uma advertência interessante. Agora, Hebreus é um livro que ele tem como tipologia a saída do povo de Israel do Egito, a travessia pelo deserto. Quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Dá uma olhada comigo aí. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Ora, nós os que temos crido entramos no descanso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Do que Hebreus está dizendo? Hebreus está falando do povo de Israel que saiu do Egito, preste atenção, que foi arrancado do Egito, mas que por causa da desobediência, por causa da incredulidade, não entrou na terra prometida. Sabia disso, irmão? Sabia que existia um povo que saiu do Egito e que não entrou na terra prometida? E que os cadáveres foram espalhados pelo deserto? E que eles não foram salvos? Que eles não atingiram a plenitude de Cristo? Que eles não venceram a carreira? Nas palavras de Hebreus, eles negligenciaram essa tão grande salvação. Então, o que Hebreus está dizendo? Hebreus está dizendo, isso que aconteceu, não aconteceu como uma história, aconteceu como um modelo, para que a gente não faça a mesma coisa. Amém até aqui? 1 Coríntios capítulo 10. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma pedra espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus, porém, olha o que está escrito, não se agradou. Você sabe que Deus amou esse povo, mas o fato deles terem sido reprovados não é porque Deus não amou, é porque Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, olha que lindo isso, querido. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Se lembra quando nós falamos de cobiça aqui? O que é cobiça? Atitudes de uma alma insatisfeita. Está com uma mulher, não estou feliz, preciso cobiçar a outra. Está com um carro, não está feliz, tem que cobiçar o outro. Cobiça é o quê? É uma alma que não está plena em Cristo. Por isso que antes de falar de salvação, nós precisamos entender o primeiro fundamento, que é o quê? A centralidade, a suficiência de Cristo. Se Cristo não for a nossa suficiência, nós teremos uma porta aberta para a cobiça. Irmãos, meus irmãos, queridos irmãos, me ouçam. Nós vivemos essa correria de cobiça para lá, cobiça para cá, porque Cristo ainda não é suficiente para alguns de nós.
Talvez nós sejamos evangélicos, nós sejamos membros de igreja, nossa mãe tenha levado a gente para a igreja, a gente foi entrando, e aí, não. Mas na realidade, ainda não compreendemos de fato que não necessitamos de outra coisa, porque já o temos. Amém, querido? Então, aonde está o espaço para cobiça em um coração cheio de Cristo? Não há. Você chega para ele e diz, o que te falta? E ele diz, nada. Qual o seu sonho? Ele diz, já está tudo bem. Você diz, meu irmão, tem que pensar grande. Não, então, eu entendo isso. Esse negócio de pensar grande é meio coach, né? Então, mas eu já tenho Cristo, né, querido? Amém? Quantos têm vivido essa realidade, na hora de orar, está tendo dificuldade de pedir alguma coisa? Quantos já estão vivendo? Dobra o joelho, Senhor, eu... Não queria não, Senhor. Quer saber de uma coisa? Se o Senhor quiser, faz, mas eu não quero mais nada. Né? Irmãos, quando você vai crescendo, você já não começa a encher Deus de pedidos, porque Ele capturou teu coração, meu irmão. Você está com o coração cheio dEle. Você não vai mais atrás de campanha para cá, campanha para lá. Você não cai mais nessa de dar 10 aí para ganhar 1000. Aí você fala, não, querido, passa. Quer mais isso não. Já andei tanto nisso, mas agora eu quero saber dele, da presença, da glória dele. Então sabe o que acontece, irmãos? Muitos de nós vivemos uma vida de cobiça porque faltamos a primeira aula, né? Que é a primeira aula? Centralidade, meu amigo. Sintope de Jesus. Amém? Você acha que a felicidade está no marido? Vai. Falamos aqui, né? Em João capítulo 4, tinha uma mulher que achava, a minha felicidade está no marido. Quando encontrou Jesus, já estava no 6º. E se não encontra Jesus, estava casando até hoje. Hoje, 2000 anos, ela estava aqui, estou com meu marido aqui. Né? Tem gente que fala, por que você está assim, meu marido? Não, meu irmão, não. Se agarra com o Senhor, meu querido. Cobiça dinheiro, é uma cobiça por dinheiro. Escuta aqui. Toda cobiça é fruto de uma alma insatisfeita. Toda cobiça é fruto de alguém que ainda não entendeu a realidade de Cristo. E nós, ministros, não podemos vir aqui para frente e dar o que o povo quer. Por quê? Porque senão a alma continua, continua perpetuando essa cobiça. Às vezes Deus precisa dar para nós uma boa crise de abstinência. Quer dizer, não vou te dar o que você quer. Até que você entenda que você está pedindo errado. Pedindo para gastar nos seus próprios deleites. E nós não estamos mais caminhando para os nossos deleites. Nós estamos caminhando para o deleite dele. Porque não é para a nossa alegria. Não é para a nossa alegria. Amém, irmão? Não é. Amém? Não é. É para a alegria dele. É claro que quando ele fica satisfeito, de uma forma sobrenatural, essa realidade entra em nós. Né? Neemias diz uma coisa fantástica, a alegria do Senhor é a nossa força. Tem que interpretar esse negócio direito. Não é a alegria minha que vem do Senhor, não é isso não. O que Neemias está dizendo, numa tradução mais importante e livre e convicta, é o seguinte, faça o Senhor alegre e seremos fortes. Entendeu ou não? Quanto mais o Senhor está satisfeito, mais nós estaremos plenos. Por quê? Porque a satisfação dele, a alegria dele faz com que a gente tenha poder para caminhar. Não foi isso que aconteceu no Jordão? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Imediatamente ele começa o ministério dele. Porque a aprovação de Deus, presta atenção, vai nos levar para ambientes poderosos. Mas tudo começa com a aprovação do Senhor. Por isso que tem que tomar cuidado. Muita gente, desculpa, né? Quem sou eu para tocar nisso? Mas
aceita Jesus hoje, amanhã dá 2 aleluia, depois da manhã é pastor. E no quarto dia, gravando no YouTube e discipulando a nação. Aí você olha para ele e fala, quantos anos você tem? 22. Nada contra a idade, né? Porque Deus pode usar uma criança, mas são cuidados que a gente tem que começar a tomar. Por quê? Porque é necessário que se cumpra uma carreira, que se caminhe mais um pouco, né? E por conta de queimar etapas, quantos estão aí, começam, mas não entendem, né? Eu não consigo entender que salvação é essa, tão grande salvação. E o que o Paulo continua dizendo? Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para farrear. Você está vendo se repetir a mesma coisa? Reino de Deus não é comida, não é bebida, não é farra. Né? Apaga a luz, solta a fumaça, pinta a igreja de preto, coloca church, pronto, resolveu o problema. Se fosse isso, era fácil, querido. Não, mas edificação não é método, edificação é uma carreira inteira. Né? Que se fosse método, seria mole. Então, o que acontece? Muita farra, né? É uma geração que fica, a igreja tem que celebrar, tem que celebrar, né, querido? Mas tem que se arrepender também, né? Ou não é? Tem que chorar um pouquinho, né? Converter os maus caminhos, celebrar também, né? Mas tantas outras coisas também para fazer, né? Então nós não podemos viver essa vida de somente alimentação da nossa alma. E aí, onde é que vai dar esse problema? Prostituição. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Quer dizer, abandonaram o Senhor e foram atrás de outros deuses. Está falando aqui do bezerro de ouro. Né? Não tentemos ao Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Então, olha aí, querido. Farra, prostituição, tentação, murmuração. Tudo fruto, e cobiça. Tudo fruto de quê? De alma insatisfeita. E ele vai terminar pelo menos essa parte. Todas as coisas lhes aconteceram como modelo, como exemplo. Diga comigo, exemplo. Entendeu, querido? Isso não está aqui por acaso. Isso está aqui dizendo, cuidado. Assim como eles caíram e morreram, você também pode morrer. Assim como eles não atingiram o objetivo, você e eu também podemos ficar. E nas palavras de Hebreus, não escaparemos. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Foram escritos como exemplo para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos tempos. Então, toda essa realidade de Egito, Israel, deserto, muito importante para a gente entender, para que a gente não caia no erro que eles caíram. Amém, queridos? Essa salvação é tremenda, poderosa. Nós falamos semana passada, começou através da justificação, continua através da santificação e vai finalmente ser completada quando o Senhor voltar. Amém, irmãos? Por isso que nós cantamos Maranata. Por quê? Porque nós desejamos a completude dessa salvação, com a glorificação dos nossos corpos. De manhã eu falei, Maranata não é um grito de socorro. Tenho uma vida miserável, meu marido é uma praga, minha mulher é uma desgraça, meus filhos só misericórdia, não tem dinheiro, não tem nada, meu patrão parece o Satanás. Maranata! Ô, querido, você ama a volta de Jesus? Não amo não, é que eu detesto esse mundo, esse negócio, eu quero ir para o céu logo.
Isso não é Maranata. Maranata não é grito de socorro, me tira daqui desse inferno. Não. Maranata é uma esperança da glória. Maranata é um conhecimento claro, meu amigo, dessa salvação gloriosa. E um desejo absoluto de que essa salvação se complete. Nas palavras de Hebreus capítulo 1, versículo 5. Essa salvação que está prestes a se manifestar no último tempo. Essa salvação que em Hebreus 9, 28, o sumo sacerdote vai trazer. Que Malaquias 4, 3 vai dizer: para nós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Amém, queridos? Essa salvação que nos move, essa salvação que nos faz o coração aquecer, essa salvação que é a nossa esperança, essa salvação que toca a eternidade. Nós não estamos aqui para ter um carrinho melhor, uma casinha melhor e um dinheirinho melhor. Isso é risível, para não dizer outra coisa. Nós estamos aqui porque há uma tão grande salvação. Amém? Hebreus 2,10 vai dizer que ele conduz filhos à glória. Nas palavras de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: miserável é o homem que pensa só nessa vida. Quem pensa só nas coisas terrenas. Miserável. Quanto de arrependimento a gente precisa ter? Porque nos movemos pelas coisas, nos movemos pelos prazeres da vida, pelas satisfações, né? Pelo bem-estar pessoal, pela autorrealização. E aí a gente se decepciona, meu irmão. Por quê? Porque nós estamos numa comunidade chamada igreja, amém? Olha para o lado do irmão, arruma um problema. Olha para o outro, pisa no teu pé. O que você faz? A vida não é tão feliz igual me prometeram. O problema não é que a vida não é feliz, o problema é que te prometeram errado. O problema é que o que muitos ouviram não é evangelho, querido. Não, nós estamos sendo edificados e a nossa esperança, meu irmão, porque é uma tão grande salvação. Se nós somos daqueles crentes que temos um probleminha no corpo e a gente já diz, não vou mais para a igreja. Ah, querido, me perdoe, você é um infantil, você é uma criança em Cristo. Você precisa que alguém te dê a mão ainda e fala, você não quer ir não? Eu vou te levar, igual eu levo meu bebezinho de 2 anos. Porque nós não nos movemos pela alegria, nós não movemos pelo prazer, nós nos movemos por um propósito, meu amigo. E às vezes as dificuldades vêm, porque nessa luta, né, carne e sangue, não é carne e sangue, é principado e potestade, dificuldade, mas a gente fala, sabe o que vai me fazer acordar hoje de manhã feliz, animado? Não são as circunstâncias, é a minha certeza de trilhar essa carreira gloriosa. Amém? Porque tem uma promessa para mim, para nós. Então tudo isso nós aprendemos aqui, queridos. Então, quando o povo saiu do Egito, abra sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 10, versículo 33. Assim partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor seguia diante deles para lhe buscar lugar de descanso. Amém? Êxodo capítulo 5, versículo 3. Então eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Graça. Amém? Presta atenção aqui. O Deus nos encontrou. Justificação. Fui encontrado. A graça me achou. Você nota que o Espírito Santo não coloca aqui, nós encontramos o Deus de Hebreus. Não. O Deus nos encontrou.
Por quê? Porque nós estávamos mortos, perdidos. Na linguagem de Paulo aos Efésios vai dizer, mortos nos nossos delitos e pecados, governados pelo príncipe da potestade do ar. Andando no curso desse mundo maligno, maldoso, cheio de maldade, cheio de coisas. E o Deus dos Hebreus nos encontrou. Aleluia! Que lindo! Nos encontrou para quê, querido? Só para dizer, te achei e pronto? Não. Ele vai dizer agora, portanto, deixa-nos agora ir no caminho de 3 dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então você consegue entender esses 2 processos gloriosos, a graça te alcançando. Amém, querido? Mas também tem, portanto, ou seja, porque a graça me alcançou, me deixe caminhar o caminho de 3 dias. E o que é o caminho de 3 dias? Senão morte e ressurreição. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Não ache que Deus só quer te encontrar. Não, Deus quer caminhar com você o caminho de 3 dias. E eu falo isso, querido, porque eu tenho autoridade para falar, porque Deus tem levantado muitos de nós, e nós somos um deles, como ministros de edificação, como construtores, como comissários, né, como administradores, como falamos aqui na reunião de pastores. Vou dizer para você, a maior parte da igreja está satisfeita com Deus dos Hebreus me encontrou. Né? Eles levantam a mão e diz, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Fecha a Bíblia. Não, você precisa continuar. Portanto, se o Deus dos Hebreus te encontrou, glória a Deus, amém? Portanto, deixe caminhar o caminho de 3 dias. Para que o Senhor, preste atenção nisso, não venha e nos fira. Ora, o Senhor teria coragem de ferir alguém que Ele mesmo encontrou? Teria. O que faz nós não morrermos no deserto, o que nós lemos aqui, querido? Num dia ele matou 23 mil, no outro dia mandou serpente. O que fizeram essas pessoas morrerem, preste muita atenção, não foi a falta de um encontro de Deus com elas, foi a falta do caminho de 3 dias. Eu vou ler de novo. Deixe-nos ir agora o caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. E Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Meu irmão, isso precisa ser entendido pelo Espírito. Se o Senhor me encontrou, por que Ele viria a mim com pestilência e espada? Por que Deus feriria com espada e com pestilência alguém que Ele mesmo encontrou? Porque eles negligenciaram essa tão grande salvação. Sabe o que eles fizeram? Eles abraçaram e disseram assim, o Deus nos encontrou. Mas eles esqueceram de ler o resto do versículo. Portanto, quantos de nós, irmãos, estamos vivendo assim? Quantos de nós estamos confiando, né, nessa realidade do encontro e dizendo, não, Deus não quer nada de mim, Deus não... Aliás, eu acho que esse pastor aí é muito radical, né? Muito radical e... Mas o que você acha? Hein? Porque não é possível, Jesus é lindo, Jesus é grande, Jesus não faria isso, né? Não feriria com espada e com pestilência alguém que ele encontrou, feriria. Se nós negligenciarmos essa salvação, como escaparemos nós? Se aos anjos houve punição, houve retribuição. Quantos estão entendendo isso, querido?
Oh, meu Deus, isso não combina com o evangelho da graça. Claro que combina. Nós estamos falando do reino dos céus. Nós estamos falando de sermos amados por Deus? Não. Essa realidade, querido, já está resolvida. Amém? Eu estou ultimamente falando muito de canções, né? E aquela canção, né? Deus te ama e o teu amor é tão grande. Lembra dela? É linda, não é, irmão? Linda. Deus não é uma verdade? Mas não é uma canção que você tem que ficar cantando a vida toda, não, querido. Já entendi que Deus me ama, já estou resolvido nessa questão do amor. Mas agora eu preciso do caminho de 3 dias. Porque esse caminho de 3 dias vai arrancar o Egito de dentro de mim. Eu saí do Egito, mas o Egito eu carrego ainda com, os desejos do Egito. Bem, não preciso falar isso, é catedrático nisso já, mas um pouquinho de fome, o pessoal dizia, lá no Egito, né? Um pouquinho de sede, lá no Egito. Chegaram a dizer, lá a gente tinha panelas. Olha que coisa linda, né? Lá a gente estava cercado de comida. Aqui a gente está enjoado desse pão vil. E sabe o que aconteceu, irmãos? Essas pessoas morreram. Essas pessoas não atingiram o objetivo. Essas pessoas não alcançaram. Obrigado pela sua atenção. Meu irmão, você me comove. Obrigado. Pregar aqui é um negócio fantástico. Você prega, o pessoal fica assim, ó. Você não brinca com criança na hora da pregação. Você fica assim, meu irmão. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu estou falando da tua salvação, meu irmão. É ou não é? Então tem que te elogiar por isso. Obrigado. Então, olha para cá. O que acontece? Meu irmão, você está vidrado nessa salvação, meu irmão. Você está pilhado. Você nem dorme na pregação porque você fala, meu Deus, eu não posso negligenciar isso. Então, meu amado irmão, eles morreram no deserto. E Deus fala assim para nós nesse tempo, por que com o meu povo de Israel, saindo do Egito, liderando eles para a terra prometida, um monte de gente morreu, por que vocês acham que podem viver de qualquer jeito e que no final essa super graça vai te alcançar? O Espírito Santo diz, não, você vai morrer também, igualzinho eles. Não, meu irmão, não me diga isso. Eu vou dizer, essas coisas aconteceram como modelos para que a gente não faça o que eles fizeram. Amém, queridos? Como advertência. Hebreus é um livro de várias advertências poderosas, tremendas, e que a gente precisa ouvir. E é por isso que nós estamos revisando tudo. Esse ano de 2020 é como se a gente estivesse vivendo o livro de Deuteronômio. Está prestes a atravessar o Jordão. Vamos revisar tudo, né? Vamos ter a certeza de que a gente não deixou passar nada, né? E alguém diz assim, de novo isso? Gente, se você já sabe, glória a Deus. Mas se não, vai que não sabe, né? Vai que falta um pedacinho. Meu Deus do céu. Pregou 1 hora, 50 minutos eu já sabia, mas aqueles 10 minutos me ajudaram. E sabe o que Moisés fala? Já tinha escrito Êxodo, Levítico, Número, além do Gênesis. E ele diz, está na hora de atravessar. Vamos falar de novo, querido. E começa lá o livro de Deuteronômio contando a história toda. Para ele ter certeza, eu não posso morrer sem ter a certeza de que você vai entender o que eu disse. Se você vai obedecer ou não, não é problema meu. Mas eu não posso ter nenhuma dúvida de que a mensagem foi clara. E nós estamos vivendo essa realidade nesse ano de 2020, que é o que o Senhor colocou no meu coração, no nosso coração. E você tem visto os sinais acontecendo que confirmam essa realidade. Precisamos falar novamente, para que o povo entenda, né? Para que a gente entenda o que o Senhor está dizendo. E eu te digo mais, querido, quando Deus fala mais de uma vez, a gente tem que ficar atento. Faraó,
disse para José: por que 2 sonhos, significando a mesma coisa? Porque isso é determinado por Deus e Deus tem pressa em fazer. Então Deus, quando começa a repetir muita coisa, a gente bota barba de molho e diz: eu creio que Deus está falando comigo. Mas sabe o que nós fazemos? Nós estamos felizes, porque o Deus dos Hebreus me encontrou. Não fique assim, querido. Uma boa lidinha na Bíblia superficial, você vai ver que não é só isso a salvação. Né? A salvação, ela começa por isso, por um encontro poderoso, que não começou conosco, começou com o Senhor, mas ela continua com o caminho de 3 dias. Amém? Em direção ao descanso, que nós lemos aqui em Números 10, 33. De novo, a tenda, né? O tabernáculo, a arca de Deus vai, porque essa própria presença do Senhor busca para nós o descanso. E nós bem sabemos que descanso é esse. Leia Hebreus capítulo 4, você vai entender que descanso é esse. A plenitude de Cristo, o conhecimento de Cristo, a glória eterna, a completude dessa tão grande salvação. Aleluia! Amém? O que deve fazer o nosso coração gemer? Isso. Nas palavras de Romanos capítulo 8, versículo 19, diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu vejo tanta gente, né, boa, distorcer esse texto e dizer: a igreja precisa. Não, querido, não é isso não. O que Paulo está dizendo é: a criação aguarda essa completude da salvação. Como você diz isso, meu irmão? Só você ler 4 versículos para frente. Romanos 8, 23. Nós também gememos. Amém? Então a criação não aguarda por nós. A criação aguarda pelo que nós gememos. E a minha pergunta é: o que faz o seu coração gemer? Aí você diz: essa tão grande salvação. Nós também gememos pela adoção de filhos, ruiostesia, redenção do corpo. E anda mais um pouquinho, mais 3 versículos para frente, Romanos 8, 26, e o Espírito Santo também geme, com gemidos inexprimíveis para que essa realidade. Então, queridos, já falamos, vou falar de novo, há um gemido universal, para quê? Para que essa salvação se complete. Amém? Não é só, a igreja diz Maranata, a hora vem Senhor Jesus, com entendimento, mas não é só a igreja que está dizendo, toda a criação está dizendo, só que eles não entendem o que eles estão pedindo. Há um anseio na criação, há um vácuo que não pode ser preenchido por outra coisa. Que tristeza! Eu vou atrás da felicidade, deita com todos os homens que você possa imaginar. Eu vou atrás da felicidade, deita com todas as mulheres que possa imaginar. Vou atrás da felicidade, vou trabalhar dia e noite, noite e dia, ganhar dinheiro, vai. E eu já falei, o dia que uma pessoa disser: eu sou pleno vivendo assim, eu entrego a chave da igreja e digo: a partir de hoje você me pastoreia. Que você encontrou o segredo, você encontrou, meu irmão, você encontrou a galinha dos ovos de ouro. Nunca vi ninguém ser pleno fora de Cristo. Nunca vi. Por quê? Porque nós estamos inseridos nessa realidade, nesse gemido universal. O problema é que você não sabe, é que eu não sei. Sabe aquela coisa assim: estou me sentindo mal, parece que eu quero uma coisa, o quê? Não sei. Você não consegue. Quer dizer, o espírito está clamando, mas a alma não tem entendimento. Você está entendendo ou não? E sabe quem Deus vai usar para fazer com que essa palavra de 2 gumes, essa faca de 2 gumes, vai até ponto de dividir alma e espírito? Você. E você vai chegar no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, em todo lugar, e dizer: eu entendo essa angústia da tua alma. Ele diz: como? Então, eu entendo. É isso. E essa angústia da alma vai se preencher com a eternidade. E ela vai dizer: o que eu faço? Bem, 2 coisas. Hoje o Deus dos Hebreus te encontrou. Você quer caminhar com Ele o caminho de 3 dias? Então Deus quer te usar, meu irmão, para ser
para acabar com a angústia de muita gente, mas só vai te usar para acabar com a angústia de muita gente depois que você entender que angústia é essa. Então, uma igreja que caminha fora da visão celestial, sem entendimento, não pode salvar ninguém. E eu oro até para que não salve. Por quê? Porque se salvar, vai salvar mais ou menos. Olha, aliás, não vai salvar, né? Vai multiplicar a ignorância. Mas por que Deus tem sentado a gente e falado assim, vou te explicar algumas coisas, para que você, meu irmão, não só seja salvo, mas para que você seja um instrumento de salvação na vida de muitas pessoas. Aleluia. Então, queridos, nós estamos vivendo essa realidade gloriosa. Quando o povo sai do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho, todos atravessaram. Ninguém ficou para trás. E nós vamos estudar a Bíblia e vamos dizer que até gente que não era de Israel atravessou. Os estrangeiros no meio do povo, lembra ou não? Quantos estrangeiros no meio da igreja? Quanta gente que nominalmente se chama igreja. Se você perguntar para o IBGE, o que é? Faz parte da igreja, mas não fazem, nunca nasceram de novo. São estrangeiros no meio do povo. É a partir desse tipo de realidade que começam as cobiças, começam as murmurações. Vai lá para o livro de Êxodo e Números que você vai ver. Quem que começou a cobiçar? Quem que começou a dizer assim, meu irmão, não tem o que comer, hein? Lá no Egito a gente tinha, a Bíblia é muito clara, os estrangeiros no meio do povo. Pessoas que não comeram do cordeiro na saída do Egito. Pessoas que no máximo hoje são, preste atenção, meu irmão, evangélicos, membros de igreja, mas nunca nasceram de novo. Não conhecem Jesus. Estão se agarrando numa carteirinha de membro e dizendo, quando Jesus voltar eu vou para o céu, mas não vão. Pastor, não me julgue. Não, eu não estou julgando. Eu estou dizendo que se nós não entendermos Jesus, o ser evangélico não vai fazer a gente ser salvo. Você aceitou Jesus por causa de quê? Porque prometeram lá que ele ia me dar vitória. Então você não aceitou Jesus, querido. Você aceitaria qualquer um que te desse vitória. No caso foi Jesus, você aceitou Jesus. Mas se fosse o Genésio, eu aceitava o Genésio também. Foi uma questão de oportunidade. Né? Jesus dá vitória? Claro que dá. Jesus faz as coisas? Faz. Mas por que eu aceitei? Porque eu estava morto. E ele é a vida. E eu entreguei a minha vida. Eu reconheço que ele morreu na cruz do Calvário para me dar vida. Para me ressuscitar. Então eu entreguei minha vida para ele. Ele me encontrou. E agora eu estou disposto a andar no caminho de 3 dias. Vai quebrar minha vida no meio. Vai me tirar muito da zona de conforto. Mas eu vou caminhar esse caminho de 3 dias. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Esse é o caminho de 3 dias. Então, querido, é uma realidade. Pelo sangue, já somos salvos. Né? Hebreus 12, 22 e 23, não precisa abrir, vai dizer o quê? Que já chegamos a Sião. Já chegamos a Nova Jerusalém. A assembleia dos primogênitos inscritos nos céus, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Lembra que eu falei aqui agora? A obra no Espírito está pronta, para aquele que já aceitou realmente o Senhor. Não para os estrangeiros no meio do povo. Né? Eu não estou dizendo que você é estrangeiro, nem que... Eu estou dizendo que há estrangeiros no meio do povo, isso é fato. Né? Para esses não, para esses eles não chegaram a Sião, eles não estão na Assembleia dos Primogênitos, eles não chegaram aos Espíritos Justos aperfeiçoados, não, eles não chegaram, não conhecem. Agora, para muitos de nós já chegamos sim. Mas ao mesmo tempo que já chegamos, irmãos, o que diz o Salmo 15, Salmo 24, Isaías 33, a partir do versículo 14, quem subirá ao monte santo do Senhor?
Então, olha que coisa linda. Já chegamos, amém? Mas ao mesmo tempo também estamos subindo. E a Bíblia vai dizer, já fomos salvos. Mas a Bíblia vai dizer, também estamos sendo salvos. Por causa desse processo maravilhoso. Por quê? Porque eu não me fio, né? Eu não me sustento somente em Deus ter me encontrado. O Deus ter me encontrado é maravilhoso. Glória a Ele eternamente. Amém? Portanto, agora eu vou caminhar o caminho de 3 dias. Porque se eu não caminhar o caminho de 3 dias, o que a Bíblia diz? Querido, nós só estamos lendo Bíblia aqui. Ultimamente a gente não está nem interpretando muito, nós só estamos lendo. O que a Bíblia diz? Se você não caminhar o caminho de 3 dias, o que vai acontecer? Peste e morte. Não diga isso. Não, mas olha aí, querido. Mesmo Deus tendo nos encontrado, se você negligencia, se eu negligencio essa tão grande salvação, nas palavras de Hebreus, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Amém? Conversa de adulto. Amém? Mas essa palavra de domingo à noite, pois é, Deus viu em você estômago para receber essa palavra. Então não reclama não, querido. Glorifica e diz, manda mais, Jesus. Se Deus estivesse olhando aqui só crianças, Ele distribuía sorvete e pipoca. E dizia, tem um pula-pula ali atrás. Entendeu ou não? Mas Deus está olhando para sacerdotes. Deus encontrou em você, querido, escute isso. Meus filhos já entendem algumas realidades, então agora eu posso comunicar outras realidades para eles. Isso é motivo de tristeza? Não, motivo de alegria. Amém? Talvez não seja tão divertido como pular no pula-pula, nem tomar sorvete e pipoca, mas com certeza é muito mais gratificante, porque Deus começa a te chamar para coisas grandes. Amém, irmãos? Deus começa a te inserir, porque essa é a vontade de Deus, inserir a esposa no reino. Mas Ele não vai inserir uma esposa em posições de governo se essa esposa for infantil. Não vai, querido. Igual nós não fazemos com os nossos filhos em casa. 3 anos querendo dar palpite em casa. O que você faz com um filho que você ama, mas que só tem 2 anos, que fica assim, pai, por que você não faz isso? O que você faz? Fala o que você faz. Eu vou dizer o que você faz. Você diz, filhinho, papai te ama tanto, mas você é muito pequenininho para mandar nessa casa ainda. Portanto, sente aí e vai andar nas decisões que o papai tomar, tá bom, querido? Mas quando ele tiver 18, 20, provável que você chame ele para uma reunião e você fale assim, filho, estou com algumas decisões aí, nós estamos querendo se mudar, estamos querendo vender aí, estamos querendo alugar a parte de cima, e aí eu acho que você vai precisar abrir mão do quarto, o que você acha? Mas você já está conversando com um adulto, né? Aí o adulto diz, então, legal. Ele vai dizer, eu estou fazendo isso por causa de... Então, querido, não adianta ter conversas maduras com quem é infantil ainda. Então fique alegre, porque Deus tem falado isso com você. Você poderia estar numa creche, nesse domingo à noite. É ou não é? Com todo respeito, não estou julgando, mas nesse exato momento tem gente comendo, bebendo e farriando. E dizendo, é Deus que está aqui. E você está sentado aí com essa cara pensativa, dizendo, onde está a minha vitória? Não venho mais nesse culto, né? Não, por quê? Porque Deus olhou para nós e tem olhado para mim, para você e falado, você já passou por algumas fases, né? Então agora eu posso comunicar com você algumas coisas mais profundas. Glória a Deus. Mesmo o livro de Hebreus, a essa realidade, eu tenho muita coisa para falar, mas não é o momento. Por quê? Porque vocês ainda são crianças. Hebreus capítulo 5.
ainda necessitam de leitinho, ainda vou falar de coisinhas, né? Eu volto, se necessário for, eu volto. Não precisava voltar pelo tempo decorrido, mas no capítulo 8 ele vai falar do sacerdócio de Melquisedeque. Amém, irmão? Então, em algum momento ali você vê uma transição de uma infância para um crescimento. Não se iluda, meu irmão, Deus quer conversar sério com a sua igreja. Deus tem coisas poderosas para revelar para a igreja. E por isso que Ele tem preparado a maturidade da igreja, para que essa igreja possa andar em revelação. A pior coisa que tem é dar um brinquedo caro para uma criança. Ela não vai valorizar o negócio, né? Eu falei brinquedo não, mas um determinado, um bem, né? Um bem caro. Você até ama, você queria dar. O pai tem dinheiro para dar, mas não é hora. Por quê? Porque não vai valorizar, não vai entender como esse bem funciona. Então o que a pessoa vai ter que fazer? Crescer. E entender como funciona, e depois sabe o que o pai vai fazer? O pai vai dar. E vai dizer, filho, agora você usa. Eu sempre quis te dar, mas eu não te dei antes, porque você não sabia como funcionava. Mas agora você sabe o que é a salvação, você sabe o que é reino, você sabe o que é sacerdócio. Se prepare, Deus vai te levar a lugares mais profundos nele, por causa da maturidade. Agora, se nós negligenciarmos, o que vai acontecer? O Senhor mesmo te amando, querido, Ele vai dizer, não posso conversar com ele, com ela, essas coisas. E aí, de repente, sabe o que Deus faz? Deus vai parar de falar, né? Então, quando você ousar pensar assim, que palavra dura, você nem deixa o Satanás terminar a frase, querido. Você já faz assim nele e fala assim, glória a Deus, porque Deus está me escolhendo para ouvir essas coisas. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos terminar? Então eles vencem, né, através da santificação, atravessam o Jordão, e no final, meu irmão, eles entram na terra, na Jerusalém, na Canaã, alcançam a plenitude de Cristo. E sabe o que a Bíblia vai nos dizer? No dia em que eles pisaram a terra, o maná parou. Ao que tem, será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, será tirado. Preste atenção. O dia que essa completude finalmente acontecer, as virgens imprudentes vão dizer, eu acho que eu vou lá pegar o azeite. Esses dias eu falei isso aqui, eu achei muito interessante, depois você pesquisa lá, Mateus 25. As virgens imprudentes voltaram com as vasilhas cheias. Você sabia disso, irmão? Então o problema delas não foi o não ter feito, o não ter enchido a vasilha. Achei muito interessante. O problema delas foi encheu a vasilha quando a porta já tinha se fechado. E a Bíblia é muito clara. Quando voltaram, né? Você me dá um pouco do seu azeite? As prudentes falaram, olha, eu amo você, meu irmão. Amém? Mas eu não vou parar por você. Eu te amo do fundo do coração. Mas se você quiser continuar negligenciando, negligencia sozinho. Querido, olhe para mim. Não pare por causa do seu marido. Não pare por causa da sua esposa. Não pare por causa dos seus pais. Não pare por causa da sua mãe. Não pare por causa dos seus filhos. Amém? Pastor do céu, não pare. Você e eu precisamos entender que o nosso chamado é um chamado que a gente não pode negligenciar. Amém? Deixa eu terminar contando uma ilustração. Mulheres, me perdoem, né? Você
sabe que quando Deus falou para Ló, sai daí, o Ló ficou meio que negociando, né? Será que não dá? Agora, teve uma hora que o anjo pegou e falou, meu amigo, você não entendeu, é agora. Não, será que não dá para fazer a mala? Será que não dá para pegar o laptop? É agora, ô Ló. Vambora, cara. E a mulher veio atrás. Amém, irmão? E a conversa é, não olhe para trás, porque vai virar estátua de sal. Agora preste atenção. Você acha que nessa condição a mulher veio calada ou falando? Porque eu amo as mulheres são maravilhosas, mas as mulheres têm uma comunicação mais ativa do que nós. Né? Se pergunta para o homem, tudo bem? Ele, tudo. Se você perguntar para uma mulher, tudo bem? Não espere ela dizer tudo. Ela vai dizer, tudo ótimo, acordei cedo de manhã, foi bem e tal. Porque Deus fez a mulher assim, glória a Deus, amém? Então repare, meu irmão, Ló andando, e a mulher falando para trás, pelo amor de Deus, hein, Ló? Puxa vida, hein? Você tinha que ter avisado, você não é homem de Deus, Ló? Meu Deus do céu, e como é que agora? O que a gente vai fazer, Ló? E agora, Ló, o laptop ficou lá. Quando chegar na outra terra, você tem que comprar um laptop novo para mim, Ló. Você vai dar um jeito. De repente, diga para o seu irmão, de repente, silêncio. Por que silêncio? Porque você sabe. O Ló olhou para trás. O Ló falou, aconteceu alguma coisa. Vou continuar andando. Entendeu ou não? Teu marido não é desculpa para você negligenciar. Teu trabalho não é desculpa. Deixa ser fraco. Deixa ser covarde, tímido. Ninguém tem pena de você. Meu marido, e aí? Minha esposa, interessa. Meus filhos não querem, qual o problema? Mas você quer. E se o Ló vira, meu Deus, a mulher parou de falar, o que ia acontecer com ele? Ia parar de falar também. Então aquele silêncio não foi... Irmão, o que aconteceu? Meu Deus, que vontade de ver essa... Que paz, a mulher parou de reclamar. Né? E os passinhos. Porque você sabe que você anda, você ouve os passinhos, né? Pô, de repente parou o passinho. Querido, desculpe. Minha esposa está autorizada. Se eu paro, ela tem que continuar. Se minhas filhas param, eu tenho que continuar. Se ela para, eu tenho que continuar. Se alguém para, eu tenho que continuar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E você vai me dizer que você não está vindo para a igreja por causa do seu marido? Para. Para com isso. Vai contar para outro. Para mim não cola não. Minha esposa, meu esposo. Ninguém vai negligenciar nada, porque nós temos um chamado. Então sabe o que as virgens imprudentes falaram? Se eu dividir com você, eu entrar nessa crise sua aí de falta de azeite, queridão, eu não resolvo nem o teu problema, nem o meu. Para que não falte para você e para mim. Linguagem de hoje. Né? A Bíblia é do ignorante, linguagem de hoje. O problema é seu. Demorou porque quis. O homem está passando dizendo que o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Você não foi buscar azeite e agora você quer do meu? Você entende ou não? Mas sabe o que essa geração paz e amor vai dizer? Oh, meu Deus, por que você fala assim? Jesus é lindo, amoroso, e você não pode falar assim comigo. É, posso sim, querido. Não só posso, como vou falar. Acabou o tempo de
Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Perdoa eles, ou risca o meu... Isso é Moisés, é no tempo passado. Agora é o tempo de Josué. Aí o pessoal, Josué, quer ver? Olha só. O nosso pastor antigo era brabo, meu irmão. O nosso pastor antigo chegava diante de Deus e falava: Deus, se o Senhor não perdoar a igreja, risca o meu nome. Aí trocou de pastor, agora é o Josué. Pai do Senhor, queridos, amém. Meu nome é Josué, amém. Seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, se quiserem, me seguem. Tá bom ou não? Aí você diz, mudou o pastor. Não, não mudou o pastor. Mudou o tempo, meu amado. O pastor é o mesmo. O espírito é o mesmo. Só que agora está na hora. Agora não dá mais. Agora se você pedir o azeite e eu der o meu, já era. Eu fico sem. E profeticamente eu vou te dizer, nós estamos chegando nesse tempo, meu amado. Nós não estamos revisando tudo isso porque queremos revisar. Eu estou aqui, nós estamos aqui debaixo de uma direção clara do Espírito Santo. E teve milagre, tem confirmações para dizer, fala para o povo, porque está chegando a hora do noivo chegar. Amém? Então fica tranquilo, o que você pode interpretar como falta de paciência, fulano era tão paciente comigo, agora não é mais. Não, não é isso. É compreender a ciência dos tempos. Sabe o que diz Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12? Faça isso conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé. Portanto, olha o portanto de novo aí. Rejeitemos as obras das trevas e nos revistamos das obras da luz. Por quê? Porque Deus está levantando, como levantou no passado a tribo de Issacar, um povo que conhece o tempo. Um povo que entende os sinais. Um povo que está entendendo que Jesus está voltando. Querido, Jesus está voltando. Não fique fora disso. Não fique fora. Não acho que a igreja mudou, não acho que os pastores hoje não têm mais a paciência de antigamente. Não, não. Eles continuam sendo homens de Deus, mas estão ouvindo do Senhor. Está acabando o tempo da paciência e está começando o tempo de dizer, cara, é agora. Amém? Elias não teve paciência. E Marcos 9 vai dizer que antes da restauração de todas as coisas, Deus enviará Elias para... Não é isso, não. Para restaurar, e essa restauração, assunto para outro dia, mas não é a restauração final como no antes da queda. Não, é uma restauração da igreja. E deixa eu te falar, qual é o espírito de Elias? Escolhei hoje a quem servais, meu amigo. Se é Baal, mergulha no Baal. É prostituição que você gosta? Não, pastor, não fala isso, que não é bíblico. É, Apocalipse 22, quem é santo, santifique-se mais ainda, quem é justo, justifique-se mais ainda, quem está na prática da justiça, continue, mas quem quer pecar, sabe o que o Espírito Santo fala? Vai lá, cara, é isso que você gosta? Mete o pé, mergulha. Você diz, isso é muito grosseiro. Não é grosseiro. Não é grosseiro. Essa geração de João Batista, que prepara o caminho do Senhor, essa geração profética de Elias, não é uma geração paciente, sabe, irmãos? Entre aspas, é uma geração profética, uma geração que não está, estamos falando, é uma geração que não está deixando, eu não vou deixar de ser profeta para ser político. Muitos homens de Deus nessa nação, e as pessoas dizem, o que você acha? Eu digo, então, começa as agendas, começa as portas, e a gente já não está mais com aquele espírito profético que Deus levantou a gente. A gente já não consegue falar algumas coisas, porque nós somos reféns de boletos para pagar, nós somos reféns de agenda para cumprir, e aí a gente diz, então, você lembra aquilo que eu falava? Não é bem assim não, querido, é tempo de intensificar. Com amor, é claro. Deus não está levantando uma geração de justiceiros que apontam o dedo. Uma geração que faz, e porque faz, ensina. Atos capítulo 1, versículo 1.
Teófilo, eu escrevo o segundo decreto das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Não dá para ensinar sem fazer, querido. Primeiro faz, depois ensina. Porque é tempo de gente que vai olhar e vai dizer assim, meu amigo, você está precisando mudar. E vai dizer, por quê? Olha para a minha vida. Essa geração não precisa de teologia, precisa de exemplos vivos. Gente que teve essa experiência aqui, meu amado. Que venceu Faraó naquela noite. Justificação, o diabo foi vencido, aleluia. Mas que entende que precisa vencer os inimigos, os antigos moradores da terra. E todo mundo aqui sabe quem são esses antigos moradores da terra. A nossa alma. Nós não negociamos com a nossa alma, mata tudo. Por menorzinho que seja, não negligencie, porque isso que você negligencia hoje, amanhã vai virar inimigo. O livro de Juízes não teria sido escrito se em Josué todos tivessem morrido. Mas porque não mataram todos os midianitas se levantam contra ele. Porque não mataram todos os inimigos, se levantam contra ele. Muitas lutas que nós passamos, querido, não é o diabo. É a negociação que nós ainda teimamos em fazer com a nossa alma. É a negligência ao caminho de 3 dias que o Senhor está chamando cada um de nós. Porque a alma é crucificada nesse caminho de 3 dias. Quem quiser perder a sua alma, ganhar a sua alma, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a sua psique rachará. Então caminho de 3 dias, querido, é caminho de cruz. Aleluia. Glória a Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pessoas que saíram do Egito não entraram na terra. E o Senhor está nos dizendo, tome cuidado, tema. Eu tenho, não é dó, mas eu tenho preocupação com uma geração que negligencia isso. Querido, nós somos criticados porque falamos isso em alguns lugares. Porque as pessoas falam, não, a graça resolveu tudo, Jesus é amor. Mas eu vou continuar falando isso. Amém? Nós vamos continuar lendo o livro de Hebreus, as advertências, o livro de Coríntios, né? Você vê que a gente nem leu só o Antigo Testamento, porque se lê só o Antigo, mas isso é na época da lei. Coríntios não é época da lei. Hebreus não é época da lei. E a nova aliança continua dizendo, não negligencie essa salvação. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Você pode dar um abraço no seu irmão do lado e dizer assim, é pesado, mas eu vou te ajudar, querido. Aleluia. E eu quero dizer para você, querido, é pesado, mas a arca está indo na frente. Primeiro versículo, um dos primeiros que a gente leu aqui em Números 33, a arca vai na frente, porque é ela, não nós, quem busca descanso. É ela, Marcelo, que busca. É o próprio Senhor quem vai. Todos vocês foram alimentados, batizados na nuvem, no mar, comeram da pedra. Fique tranquilo, essa caminhada não é uma caminhada de eu te salvei, agora você se salva. Se vira aí, não. O Deus que nos salvou, continua nos salvando. A única coisa que nós precisamos é desejar, dizer eu quero. Não é Ele que justifica a gente e nós que nos santificamos. Não existe na Bíblia, se santifica aí, filho. Não, o que existe é, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a santificar. Então é Ele que faz o processo. Só que presta atenção comigo, querido. Ele não perguntou para nós, quando nós estávamos no mundo, na prostituição, na droga, no adultério, no roubo. Ele não perguntou para nós, você quer ser salvo? Sabe por quê? Porque se ele perguntasse,
Sabe qual seria a minha resposta? Eu quero continuar aqui, porque a minha alma está, né? Não é isso? Eu não teria condições, você não teria condições. Então sabe o que ele fez? Ele foi lá com a mão forte e nos tirou do lamaçal de pecado e nos colocou firme na rocha. Amém, querido? Agora preste atenção, essa linguagem do Salmo. Nos tirou da lama. Amém? E nos firmou na rocha. Amém? Agora o que você está olhando? Um homem ilameado em cima da rocha. Você ainda está olhando um homem todo sujo em cima da rocha. E esse homem todo sujo só não é trucidado por Deus, porque quando Deus olha a rocha. Então sabe o que Deus vai fazer agora? Vai olhar para esse homem todo ilameado e vai dizer assim: eu quero te lavar. Porque eu não queria só te tirar da lama, eu quero te deixar semelhante àquele que eu aprovo. Sabe qual é a graça disso tudo? É que ele vai dizer: você quer ser lavado? Ele não perguntou para você que estava na lama se você queria sair de lá, se eu queria sair de lá. Porque como porcos, o que nós gostávamos era de lama. Deu uma pedra de diamante mais caro do mundo. E do lado dessa pedra você coloque um balde de lavagem. E você solte um porco de lá da porta e diga para ele: vai. Sabe o que ele vai comer aqui? Ele vai comer a lavagem. Por quê? Porque a natureza do porco é gostar disso. Sabe o que Deus fez? Deus pegou o porco e mudou a natureza desse porco e disse: cara, você não é mais porco, você é a imagem do meu filho. Mas Deus ainda continua colocando duas coisas na frente. E agora ele diz: vai. O que você vai escolher? A lavagem? Pastor, isso é muito pesado. Não, isso é bíblico. O cão voltou ao próprio vômito. É disso que o... Querido, não estou sendo agressivo, estou falando a Bíblia para você. Só que eu estou tendo coragem de interpretar algumas coisas que muita gente não tem. Então a pessoa está justificada, está em cima da rocha, está inocente diante de Deus, está perdoada, mas ainda está limpa. E Deus vai continuar colocando as duas coisas lá na frente e dizendo: vai. Como escaparemos nós se voltarmos para a lavagem? Como escaparemos nós, queridos, se Deus botar a pérola de grande valor e a gente continuar correndo como um cão para o vômito, como um porco para a lavagem? E Ele vai dizer: você não vai escapar se você continuar fazendo isso. E sabe o que acontece, irmãos? Isso não teria sido escrito se nós não precisássemos ouvir. Existem pessoas que saíram do pecado, que são inocentes, justificadas sobre a rocha, que já não são inimigas de Deus, mas quando Deus solta, ela diz: vou voltar para aquilo que eu gosto. Hebreus vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pai, em nome de Jesus,